Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de VBA. Hoje a gente vai ver os 5 códigos que você precisa aprender para começar a sua jornada dentro do VBA, beleza? Dentro da programação por trás do Excel. Então, fica aqui comigo até o final que você vai aprender o passo a passo que você precisa para começar nessa ferramenta, beleza? E aí, antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de chegar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal e clicar naquele sininho que avisa sempre que tem conteúdo novo aí de Excel, de VBA ou então de Power BI. E não esquece de deixar o seu like se você gosta do nosso conteúdo. E quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda para mais pessoas e assim a gente consegue disseminar esse conteúdo cada vez mais, beleza? Então isso, vamos agora para o conteúdo aí da aula de hoje. Basicamente o que a gente tem aqui é uma pequena planilha com alguns códigos de produtos e a loja que a gente vai ter que preencher deles. A gente tem duas abas, uma aba do Rio de Janeiro e outra aba com os produtos de Niterói. E aí, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é começar a preencher essa planilha com um novo produto, por exemplo. Então, a gente vai fazer todos esses comandos, preencher tudo, mudar de aba e assim por diante, tudo isso por dentro do VBA. E como que a gente faz para abrir o VBA, que é a programação por trás do Excel? Você vai pegar o seu teclado e você vai apertar o atalho, que é o atalho Alt F11. Alt F11 vai abrir essa janela aqui para você, que é essa janela do VBA. Se o Alt F11 não funcionar para você, experimenta o Alt Fn junto com F11, tudo bem? Que aí provavelmente vai funcionar no seu computador. Então vamos lá. Basicamente o que ele faz quando a gente aperta esse atalho do Alt F11 é abrir essa janela de programação do Excel, a janela do VBA. E aqui dentro é onde a gente vai colocar os nossos códigos para executar os comandos no Excel. E aí, só que repara que a gente está com essa tela em cinza aqui. Essa tela em cinza, ela não vai fazer nada por enquanto. O que eu preciso fazer é colocar uma janela em branco onde eu posso escrever para digitar o código que eu quero que seja executado. E para eu colocar uma janela que eu possa inserir o código aqui dentro, eu vou clicar aqui em inserir e vai ter essa opção de inserir um módulo. O que vai ser um módulo? Nada mais vai ser do que uma janela em branco onde eu consigo escrever os códigos que eu quiser de programação no VBA. E vamos lá, sempre que você quiser escrever algum código dentro do VBA, você vai fazer o seguinte, você vai colocar sub, que é como você começa um código em VBA, que sub vem de subrotina, e logo depois você vai colocar um nome qualquer para a sua sub, para o seu código. Então, por exemplo, vou colocar aqui sub Rio de Janeiro. Só que os nomes dentro aqui dos códigos do VBA, eles não podem ter espaço, não podem ter nenhum caractere especial, acento, nem nada do tipo. Então, Rio de Janeiro eu vou colocar tudo junto, Rio de Janeiro, e logo depois você aperta o Enter. Quando você aperta o Enter, repara, ele abre e fecha parênteses e logo embaixo ele coloca o end sub. O que é esse end sub? Basicamente vai ser o final do seu código. Então, tudo que tiver entre essa estrutura chamada sub e essa chamada end sub, ele vai executar o código linha por linha desse código de cima para baixo. E aí, só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço para escrever, eu vou apertar aqui o Enter algumas vezes, só para a gente ter mais espaço para inserir o nosso código aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer agora é, a gente vai voltar aqui no Excel, então vou minimizar essa janela, e a gente vai querer preencher o nosso novo produto. Imagina que o novo produto tem o código HL1004 e o nome do produto vai ser biscoito, por exemplo. Como que eu faço pelo VBA para preencher essa informação? A gente vai querer preencher primeiro a célula A5 e depois a célula B5. Então, vamos voltar para o VBA, apertando aquele atalho do Alt F11, que a gente vai começar a fazer esse código passo a passo. Para a gente escrever dentro de uma célula pelo VBA, você vai colocar cells, e aí cells, assim, com 2 L's, se refere a uma célula do Excel, tudo bem? Então, você sempre coloca no plural mesmo, cells, com S no final, e abre o parênteses que ele vai te pedir duas coisas sobre a célula que você quer escrever. Ele vai perguntar qual é a linha do Excel onde você quer escrever e qual é a coluna. No caso, eu quero escrever na célula A5. E a primeira coisa que ele pede é o número da linha que eu quero escrever. Então, se eu quero escrever na célula A5, o número da linha vai ser 5. Então, eu vou escrever aqui 5. E logo depois da vírgula, ele vai me pedir qual é o número da coluna que eu quero preencher. No caso da coluna A, qual é o número dela? Vai ser a coluna número 1. Então, eu vou escrever aqui número 1, fechar o parênteses, pronto. Já falei para ele qual é a célula onde eu quero escrever alguma coisa, tudo bem? E para eu falar o que eu quero escrever na célula, só colocar o sinal de igual e logo depois escrever o que eu quero registrar naquela célula. E aí a gente tem duas opções aqui. Se você for preencher um número, por exemplo, o número 10 naquela célula, só você escrever o número 10 sem problemas. Agora, se você quiser escrever um texto, o que você vai fazer é, você vai chegar aqui e você vai escrever entre aspas o texto que você quiser. E no caso, que a gente está preenchendo o código do produto, que é HL1004, vai ser um código que é um texto. Então, eu vou colocar entre aspas, HL1004 e fechar as aspas aqui. Pronto. No que eu dei Enter, ele já pulou para a próxima linha e repara que a nossa linha já está escrita aqui automaticamente. Beleza. Então, como é que eu faço para testar se esse código está executando direitinho, se ele está fazendo o que eu quero, que é escrever na célula A5? Tá vendo que aqui em cima você tem o botão do Play? O botão do Play, ele vai executar o código em VBA
que você está selecionado, tá vendo? Então, eu estou selecionado com o mouse dentro aqui dessa macro chamada Rio de Janeiro, dentro desse código chamado Rio de Janeiro. Se eu tivesse outros códigos aqui, é só eu clicar no código que eu quero, mas no caso só tem um código, que é o Rio de Janeiro. Então, clicando aqui dentro, você vai clicar no Play, e aí assim que a gente clicar no Play, ele vai executar tudo que está escrito aqui pra gente, que no caso é só uma linha de código para escrever o HL1004. Beleza, como é que eu faço para testar se está funcionando? Vou voltar aqui, minimizar o VBA, e tá lá, escreveu HL1004. Então, como é que eu faço agora para testar se está funcionando? Agora que eu executei minha macro, é só a gente minimizar aqui a janela, e tá lá, ele já registrou pra gente na célula A5 o nosso código HL1004. Agora só vai faltar a gente colocar o produto, que vai ser na célula B5, que eu vou chamar de biscoito, que eu vou colocar o biscoito aqui dentro. Então, voltando lá no VBA, no atalho do Alt F11, vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Então, eu vou escrever lá, cells, entre parênteses, eu quero escrever na célula B5 o nome do produto. Então, vai ser a linha 5, vírgula, coluna B, que vai ser a coluna número 2. Então, coluna 2, logo igual, eu vou colocar o nome do produto que eu quero registrar, que vai ser, entre aspas, o biscoito. Beleza, coloquei entre aspas, dei o Enter, e agora eu vou querer executar a minha macro. Para executar a minha macro, a gente tinha aquela opção que a gente usou, que era a opção de dar um play aqui dentro, ou seja, de executar a macro. Só que tem uma forma ainda mais simples, que é o atalho para a gente executar a macro, que é o atalho F5. Então, procura lá em cima no seu teclado a tecla F5, que ele vai executar a sua macro. E aí, se eu voltar aqui agora para o Excel, repara que ele já preencheu para mim o biscoito na célula B5, tudo bem? Se por algum acaso essa tecla F5 não tiver funcionado para você, tenta o FN junto com o F5. Se você estiver usando algum notebook, pode ser que você precise dessa tecla, beleza? Então, repare que é bem simples pelo VBA a gente escrever em algumas células. Só que agora o que a gente vai querer fazer é o seguinte, eu quero chegar na coluna C e repara que na coluna C eu tenho que ter o nome da loja preenchida do lado de cada produto. Então aqui, HL1001, produto Guaraná, tem que estar escrito do lado o nome da loja, onde ele foi registrado, que é a loja do Rio de Janeiro. Só que aqui embaixo eu tenho 4 células que estão vazias, que eu quero preencher com a palavra Rio de Janeiro, com o texto Rio de Janeiro, na verdade. Só que aqui embaixo, repara, eu tenho 4 células que eu quero escrever Rio de Janeiro, que eu quero preencher o nome da loja que está vazio. Só que, a princípio, do jeito que a gente estava fazendo até agora, preenchendo célula por célula, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer 4 linhas de código, uma para preencher cada uma dessas células aqui, C2, C3, C4 e C5. Só que no caso, o que a gente vai querer fazer é, eu quero fazer só uma linha de código que vai preencher para mim todas essas células. E como que a gente faz isso pelo VBA? Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, qual é o intervalo de células que eu quero preencher? Eu quero preencher da célula C2 até a célula C5. Então é exatamente isso que a gente vai fazer pelo VBA. Ao invés de preencher uma única célula, a gente vai preencher um intervalo inteiro de células de uma só vez. Então volta lá no VBA com aquele atalho do Alt F11 e aí você vai colocar aqui embaixo um outro comando. O cells a gente usa para preencher uma célula. Se você quiser preencher um intervalo inteiro de células, você vai usar esse cara chamado range. Esse cara chamado range, ele te permite colocar uma célula ou então várias células. Como é que eu faria para preencher só uma célula? Imagina que a gente quisesse preencher só a célula C2 com o Rio de Janeiro. Aqui dentro, você vai preencher o nome da célula onde você quer escrever. Como assim, Alon, o nome da célula? Repara, se eu voltar aqui para o Excel e eu clicar nessa primeira célula, qual é o nome dessa primeira célula? Qual é o nome que o Excel dá para ela? É o nome que está aqui em cima, ó, é a célula C2. Então, é exatamente esse nome da célula que eu tenho que preencher aqui dentro desse cara chamado range. Então, no range eu vou escrever aqui entre aspas, porque eu estou passando o nome da célula, é um texto mesmo, eu vou escrever aqui C2. Pronto. Quando eu escrever range, entre parênteses, entre aspas, C2, ele sabe que eu quero escrever na célula C2, tudo bem? Então, a mesma coisa que a gente estava fazendo para escrever numa célula usando cells, a gente consegue também usando o range. Então, imagina que eu queira preencher nessa célula C2 o texto Rio de Janeiro. Eu vou colocar lá igual, abre aspas, Rio de Janeiro. Beleza. E a princípio, ó, vai funcionar. Se eu chegar aqui e clicar no play, ele vai preencher aqui para mim o Rio de Janeiro. A única diferença agora é, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero chegar aqui e ao invés de preencher C2, depois C3, C4 e C5, eu quero preencher todas essas células, as 4 células, de uma única vez. Então, ao invés de colocar só C2, aqui dentro do range eu consigo colocar um intervalo de células. Como? Usando o 2 pontos. O 2 pontos vai indicar para mim, do lado direito, qual é o início desse intervalo e do lado esquerdo o final do intervalo. Então, o meu intervalo começa na C2 e termina na C5. Então, logo depois de 2 pontos, vou colocar aqui C5. E o que eu estou falando para ele é o seguinte, eu quero que você escreva desde a C2 até a célula C5, em todas as células desse intervalo, você vai escrever para mim o texto
e Rio de Janeiro. E aí, se você apertar aqui no Play ou aquele atalho do F5 para executar o seu código e voltar lá no Excel, repare que ele já vai ter escrito em todo mundo. Então, você não vai mais ter o trabalho de ficar escrevendo em um por um, você consegue preencher várias células de uma única vez. Só que agora a gente tem que começar a pensar em alguns problemas que poderiam dar na hora da gente executar esse código. É o seguinte, repara, eu tenho duas abas, a aba chamada Rio de Janeiro e a outra aba chamada Niterói. Só que, vamos voltar rapidinho lá no nosso código em VBA. Dentro do nosso código em VBA, em momento nenhum a gente falou para ele em qual das duas abas a gente queria executar a macro. Eu não falei para ele, executa a macro dentro da aba do Rio de Janeiro, ou então executa a macro dentro da aba de Niterói. Ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai executar a macro na aba que estiver aberta naquele momento. Então, tudo que a gente estava executando, a gente estava dentro da aba Rio de Janeiro, por isso ele escreveu aqui. Só que imagina o seguinte, se você clicar lá na aba de Niterói e por algum acaso, sem querer, executar a macro nessa aba, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, dar o play, e aí quando ele der o play, repara que você escreveu tudo na aba errada, tudo bem? E quando você escrever alguma coisa na aba errada, dentro dos códigos que você fizer em VBA, você não consegue, se eu tentar dar Ctrl Z para voltar atrás, você não consegue fazer isso. Então, toma cuidado com o seguinte, sempre que você quiser executar uma macro, você vai ter que garantir que você vai rodar ela na aba correta. E aí vamos só voltar a nossa planilha para o jeito que ela estava antes. Então, eu vou apagar tudo que tinha de extra e vou escrever Niterói aqui, onde estava na loja de Niterói. Então, a gente sempre tem que se preocupar com qual aba a gente vai querer executar o nosso código. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele sempre vai executar a macro na aba que está aberta, logo no início do meu código, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para ele selecionar, ou seja, ativar a aba do Rio de Janeiro, que aí eu garanto que independente de qual aba tiver selecionada antes de rodar o código, logo no início do código ele vai selecionar a aba correta e executar tudo que eu pedi para ele na aba certa. Então, como que eu faço para pedir para ele, por exemplo, selecionar a aba do Rio de Janeiro e começar a escrever nela? Basicamente, para selecionar uma aba, para ativar uma aba pelo VBA, você vai escrever aqui Sheets, que é abas em inglês, e aí, entre parênteses, você vai colocar qual é o nome da aba onde você quer escrever. No caso, o nome da aba, vou colocar entre parênteses aqui, que vai ser a aba Rio de Janeiro. No que eu escrever Rio de Janeiro, ele já sabe qual é a aba que eu estou querendo fazer alguma coisa. E aí, como eu quero selecionar aquela aba, você vai escrever Sheets, o nome da aba, ponto, e aí para ativar a aba, você vai escrever ativar em inglês, que vai ser Activate, beleza? Então, escreveu Sheets, o nome da aba, ponto Activate, ele sempre, logo no início do código, vai selecionar essa aba e depois ele vai escrever. Então percebe, se eu voltar aqui no Excel e clicar na aba de Niterói, lembra que ele estava escrevendo nessa aba que estava aberta? Só que agora não tem problema, porque mesmo que a aba de Niterói esteja aberta, vou voltar no VBA, e quando eu clicar aqui no Play, antes de escrever o nome do código, o nome do produto e o nome da loja, ele vai primeiro selecionar a aba correta. Então, se eu clicar aqui no Play, repara, vou voltar dentro do Excel, ele não está mais na aba de Niterói, ele voltou para a aba do Rio de Janeiro antes de preencher as próximas informações. Então, sempre lembra de, no início do seu código, colocar uma linha de código para selecionar exatamente a aba onde você quer executar aquele comando, tudo bem? E a próxima coisa que a gente vai querer fazer é, depois que a gente fez essas modificações todas, é importante a gente salvar o arquivo. Por quê? Porque depois que você fez todas as modificações, o arquivo não salva automaticamente. Então, você pode acabar, sem querer, esquecendo de salvar na hora de fechar o arquivo e você vai perder tudo que o seu código fez, tudo que a sua macro fez. Então, lembra do seguinte, chegou aqui, preencheu todas as informações, o próximo código que você vai colocar é um código para salvar a sua planilha. Que aí, se você fechar a sua planilha e esquecer de salvar, não tem problema porque o código já fez isso por você. Então, como que eu vou fazer para salvar o meu arquivo? Basicamente é o seguinte, eu quero falar para ele salvar esse arquivo aqui, que é o arquivo onde eu estou escrevendo o meu código. É o arquivo que a gente está usando nesse momento. Então, como que eu faço para ele, para me referir ao arquivo que eu estou usando? O arquivo que eu estou usando é this workbook. This workbook é exatamente o arquivo que eu estou escrevendo no meu código, que é esse arquivo que a gente está usando nesse momento. E para salvar esse cara, simples, só colocar ponto save logo depois. E aí, a partir do momento que a gente escrever isso aqui, toda vez que ele selecionar a aba Rio de Janeiro e escrever todos os produtos, ele já vai logo depois salvar o nosso arquivo, tudo bem? Então, se eu clicar aqui no Play, ele executou tudo e salvou o nosso arquivo sem problema nenhum. Beleza. E aí, por último, o legal é você fazer o seguinte, quando você terminar de executar tudo que o seu código fez, tudo que a sua macro fez, é legal você exibir uma mensagem falando assim, o código foi executado com sucesso, já finalizou, agora você pode usar a planilha normalmente. Então, deixando esse aviso, você já deixa mais intuitivo ainda para a pessoa que estiver usando a sua planilha quando o seu código terminou de ser executado. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, para a gente exibir essa mensagem para a pessoa que está usando a planilha, a gente vai escrever
MSG Box, ou seja, Message Box, que é o nome da ferramenta que vai ser a caixinha de mensagem que a gente vai exibir para o usuário. E aí a única coisa que eu quero escrever dentro dessa caixa de mensagem é macro executado com sucesso, código executado com sucesso. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai escrever entre aspas, macro executado com sucesso. Pronto. E aí, a partir do momento que ele executar o código, a última coisa que ele vai fazer é exibir essa mensagem. Vamos testar aqui, ó. Vou clicar aqui no play e tá lá, ele exibiu a mensagem macro executado com sucesso, o que deixa muito mais intuitivo para a pessoa que está usando a planilha saber quando que tudo já terminou de ser preenchido de forma automática, beleza? E aí, agora que a gente viu os códigos, vamos fazer o último processo que vai ser basicamente pegar esse código em VBA e deixar ele ser executado de uma forma mais fácil. Por quê? Porque imagina que você montou esse código em VBA e o seu chefe vai pegar essa planilha aqui. Obviamente você não vai chegar para o teu chefe e falar assim, ó, chefe, o código que eu fiz para preencher essa planilha está lá no VBA. Então você vai lá, abre o Alt F11, dá um play, ele vai ficar um pouco confuso se ele não souber muito VBA. Então o que você vai fazer é o seguinte, para você deixar qualquer pessoa da sua empresa usar essa planilha, usar esse código de forma fácil, você vai fazer o seguinte, voltar lá no Excel e colocar um botão aqui dentro bem grande para a pessoa poder só clicar e executar aquele código de forma 100% automática. E aí, como que você vai fazer isso? Como que você cria um botão? Você vai clicar aqui na guia Inserir, e aqui na guia Inserir vai ter essa opção de ilustrações e logo depois a opção de formas. Só que essa opção varia um pouco de versão para versão do Excel. Na sua versão, pode ser que só tenha essa opção de formas direto, pode ser que não tenha ilustrações, ou para você pode ser que não esteja aparecendo escrito formas. Pode ser que só tenha esse quadrado com um losango e um círculo atrás, tudo bem? Então, mas qualquer versão do Excel tem essa opção de formas, só a forma que ele está apresentado vai mudar um pouco de versão para versão, tudo bem? E agora, para fechar, o que você vai fazer? Você vai escolher qualquer template aqui, qualquer figura que vai servir como botão. Então, por exemplo, eu vou pegar esse segundo retângulo aqui, que é o retângulo de cantinhos arredondados. Então, vou clicar aqui nesse retângulo e para colocar esse botão, esse retângulo dentro do Excel, vai ficar essa cruz preta, ó, tá vendo que está o meu mouse aqui na cruz preta? Você vai clicar e arrastar na diagonal para dimensionar ele mais ou menos de alguma forma que você queira deixar esse retângulo, beleza? E aí, a última coisa que você vai fazer, antes de pedir para esse botão rodar aquela macro que a gente criou no VBA, você vai só dar uma formatada nesse cara. Então, aqui, tá vendo que apareceu a nossa guia formatar no Excel? Essa guia vai servir para a gente formatar esse botão que apareceu. Então, vou clicar aqui no preenchimento e vou colocar, por exemplo, o preenchimento preto, só para ficar alguma cor, não ficar aquele azul meio esquisito que estava aqui pra gente. E aí, a outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar um efeito dentro desse botão, só para dar mais uma cara de botão para ele e menos uma cara de retângulo, menos uma cara de imagem que está aparecendo aqui pra gente. Então, vou clicar aqui em efeito de forma, e aí uma opção muito legal que a gente costuma usar de efeito é essa pré-definição aqui na segunda opção, que é esse pré-definição 2. E aí, clicando nesse pré-definição 2, repare que ele já fica um pouco mais sombreado, com um pouco mais de relevo, já parece um pouco mais 3D, fica com mais cara de botão e menos cara de figurinha, menos cara de retângulo comum, beleza? E a última coisa que vai faltar é o seguinte, repare que se eu clicar no botão, por enquanto, nada vai acontecer. Por quê? Porque basicamente esse botão continua sendo só um retângulo. Só que eu tenho que falar para ele que esse retângulo, eu quero que quando eu clicar nele, ele tem que executar aquele código que a gente fez em VBA. E para vincular aquele código a esse botão, você vai clicar aqui com o botão direito e vai ser a coisa mais simples do mundo. Você vai clicar aqui em atribuir macro, ou seja, atribuir nesse botão aquela macro que a gente fez no VBA. Então, ó, cliquei aqui em atribuir macro e vai ter aquela opção da macro que a gente chamou de Rio de Janeiro. Pronto. Vou clicar em OK e agora nosso botão já está pronto para executar aquela macro do Rio de Janeiro. E aí, antes de mais nada, você vai clicar fora para terminar de editar o seu botão e vai clicar aqui dentro do botão que ele vai executar o seu código. Então, ó, repara, se eu apagar as informações que a gente tinha escrito lá atrás, eu vou apagar o Rio de Janeiro e vou apagar os produtos. Do que eu clicar aqui, repare que ele vai preencher todos os dados e escrever para a gente macro executado com sucesso. E repare que qualquer pessoa da sua empresa, seja seu chefe, seja outro analista, qualquer pessoa que nem saiba VBA, vai conseguir executar isso de uma forma muito mais fácil. Então, esse vai ser o seu objetivo dentro da empresa, deixar a vida das outras pessoas mais fácil, do seu chefe, do outro analista, que forem usar essa macro aqui, que forem usar suas planilhas, você vai conseguir deixar suas planilhas de forma muito mais intuitiva, só clicando no botão e já registrando as informações de forma 100% automática. Então, espero que você tenha muito curtido esse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar aqui embaixo seu comentário, o que você achou da aula, o que mais você quer aprender sobre VBA. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e aí eu te vejo agora na próxima semana.